Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais essa aula de arte. Antes, eu só gostaria de deixar evidente uma situação. Pessoal, na aula de ontem, né, no caso do nosso encontro histórico, o que aconteceu? No caso, infelizmente, o nosso podcast, que é a orientação aí para as atividades, quando ele foi convertido, ele ficou mudo. Mas relaxem, fiquem tranquilos que a correção ela vai ser feita no próximo encontro ao vivo de história, beleza? Pronto, agora vamos para a aula de arte. Bom, hoje, no caso, na semana passada, nós falamos um pouquinho sobre a pandemia, de como foi as férias, né, tal. E agora nós já vamos entrar no conteúdo de uma forma definitiva. Belo e feio. Pessoal, nós sabemos que ao longo das sociedades históricas, vocês viram aí, já estudaram sobre os astecas, sobre, enfim, o Egito no semestre passado, nós estudamos sobre os maias, sobre, enfim, uma diversa e pluralidade aí, diversas comunidades, correto? Que tinham características diferentes, envolvendo religião, política, cultura, enfim, estilo social, né, uma base, né, diferente uma da outra, e no sentido de beleza e aquilo que não é belo não vai ser diferente, né? Então, ou seja, os padrões de beleza, eles também alteraram conforme ao tempo. Na próxima aula nós vamos ver sobre a questão de simetria, né, na Grécia antiga, como que era esse olhar voltado para a beleza. Mas na aula de hoje essa introdução do belo e o feio. O nosso, né, enfim, filósofo Immanuel Kant, ele fala sobre a seguinte questão: que a feiura, que no caso assim a moda, né, ou seja, as tendências da época, elas são voltadas para, digamos assim, algo que às vezes é até ridículo, entendeu? E quem não segue a moda ou é extravagante ou então é ultrapassado. Porque o estar na moda, ou se sentir na moda, é algo que não necessariamente nós temos que sentir como obrigação na visão de Kant. Então na visão kantiana, ele fala o seguinte: olha, eu sou a minha própria moda, né? E eu não sou obrigado a seguir tal coisa simplesmente porque tem alguém dizendo que é para usar, porque todo mundo acha bonito utilizar tal. É igual, por exemplo, que eu estou de trança, mas não é porque tá na moda usar tranças e tudo mais. Não, é porque é uma questão no qual eu me identifico, faz parte da minha cultura enquanto ser individual, e eu vou lá e eu simplesmente faço porque eu quero, porque eu acho bonito, tem um contexto, tem toda uma representatividade por trás disso. Entendeu? Não é só porque as pessoas elas estão colocando que eu simplesmente vou lá fazer também. Então esse é o pensamento de Kant. E tem um pensamento moderno também, né, das redes sociais, das mídias sociais, que entram sobre a questão do belo e o feio no sentido de que as frustrações, né, que foge um pouco, porque inclusive estava até uma música pra gente estudar, só que essa música ela é muito antiga e nós vamos ver um pouquinho à frente. Eu só joguei ela pra frente, tá? Porque é necessário fazer esse aparato histórico com vocês. As mídias sociais como Facebook, WhatsApp, Instagram, na verdade não é WhatsApp, é WhatsApp, tá? Se caso for aí na pronúncia correta. Então, mas vamos falar WhatsApp mesmo, né? Que vocês já estão acostumados no Zap, tem gente que fala Zap Zap, foi um WhatsApp. Instagram, TikTok e todas essas redes sociais, YouTube, né? Elas pregam, né? Muitos usuários, eles pregam uma fatia, né? Uma pequena fatia da vida social. E não necessariamente quer dizer que a vida daquela pessoa é as mil maravilhas. Você vai lá, por exemplo, no mês de junho, aí a pessoa ela viajou, ela só posta as fotos legais da viagem. Mas ela não mostrou que o pneu furou durante a viagem. Ela não mostrou que, peraí, houve um perrengue, no caso a gasolina acabou. Ela não contou que de repente ela queria comprar alguma coisa, mas o dinheiro não deu e ela, entendeu? Então as pessoas elas só mostram aquilo que elas querem mostrar. E assim a moda também é, entendeu? No sentido assim, a moda, a gente não tá voltando pra questão assim no caso assim, da ciência da moda, né, que tem a ver com autoestima e tudo mais, mas no sentido do padrão de beleza instaurado no século XXI e nos outros séculos, onde muitos deles eram praticamente inatingíveis, apenas restrito a uma pequena porcentagem de pessoas, né? Exemplo, qual que é o padrão de beleza atual? Hoje em dia tem muito se discutido sobre isso, o empoderamento, né? Sobre a questão do corpo, meu corpo, minhas regras.
né? Eu não tenho medo das minhas curvas. Então são pensamentos, são linhas de pensamento muito relevantes que nos fazem questionar sobre a questão do belo e o feio. E o nosso texto de hoje ele vai criticar um pouquinho sobre isso. Ele vai, né, dar aquela espetadinha ali na ferida. Por quê? Muitas pessoas acreditam que o belo, o bonito, ele é algo que existe apenas na cabeça dele, mas na verdade não. Foi colocado ali. E aquela pessoa foi ensinado, na verdade. E que, peraí, tá tudo bem a pessoa ser gorda. A pessoa ser gorda não é um sinônimo de feiura. A pessoa ser magra não é sinônimo de feiura. A pessoa ser alta ou baixa ou diferentes tons de pele, isso não é ruim, não é feio. Texturas de cabelo não influenciam na questão de beleza. Entendeu? Então nós estamos abrindo o nosso olhar mais no século XXI, só que, porém, todavia, é algo que é estrutural, é algo que está enraizado, é algo que o nosso texto ele vai falar com vocês, tá bom? As perguntas, elas são de base de interpretação, leitura e interpretação de texto, então tá tranquilo para vocês, tá bom? E é sobre isso que nós vamos falar, sobre a questão de belo e feio, sobre simetria, que o nosso corpo ele não é simétrico. Exemplo, se você pega metade do seu rosto, né? Às vezes um olho vai ser maior que o outro, um lado da boca vai repuxar mais que o outro, né? Uma narina às vezes vai ser um pouco diferente da outra, né? No caso do ombro, né? Às vezes um ombro ele é menor do que o outro. As pessoas que fazem academia, elas descobrem que o músculo, peraí, o músculo tal desse braço aqui, ele não é do mesmo tamanho que esse braço, né? Às vezes um pé, às vezes ele não vai ser do mesmo tamanho, né? Da mesma proporção. Os dedos, eles não são iguais. Então é muito interessante nós analisarmos isso e enxergar que existe beleza atrás disso e que a verdadeira beleza está nos olhos de quem sabe ver. Correto? Então é basicamente sobre isso que é a nossa aula de arte de hoje. Espero que vocês, né, enfim, tenham entendido o conteúdo. Estou muito feliz de estar aqui de volta com vocês e vamos com tudo agora no terceiro bimestre. Um abraço e tchau, tchau.